E nós estamos nessa data aí, onde está tendo, né, vários blocos, então nós já vamos começar orando. Amém? Amém. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor Sim, abra Senhor. os céus com a tua glória, Sim, Senhor. Senhor Jesus. Abra os céus, Deus, derrama sobre nós. Deus, Sim, nesse momento onde está tendo tanta movimentação das trevas, ó Deus, Senhor. nós paralisamos em nome de Em Jesus. nome do Que Senhor seja Jesus. frustrada, Senhor, toda a intenção das trevas. Em Pai, nome de Jesus. guarda aqueles que estão saindo para trabalhar, ó Deus, como a minha filha, Guarda-me, Senhor, guarda, Senhor. Pai. Guarda aqueles que vão voltar para suas casas, para os seus Sim, lares. Senhor, em nome de Jesus, nós Senhor não Jesus. aceitamos, ó Deus, nenhuma movimentação contrária, Senhor. Pai, que haja realmente a movimentação dos teus anjos, ó Deus, agindo, curando, libertando nesse tempo, Senhor, Em nome que de Jesus. seja desfeita e que caia por terra toda adoração às trevas, Pai. Em nome de Jesus, que o teu nome seja levantado, que o teu nome seja honrado, Senhor, em nome de Jesus. Que Oh, haja glória, louvor, Senhor. que haja adoração do Senhor na nossa casa, no Oh, nosso lar, glória. no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor Que Deus. cada lar representado aqui venha subir, ó Deus, como aroma agradável às tuas narinas, Sim, as Senhor. nossas orações e os nossos louvores, ó Deus. Em nome de Jesus, declaramos mesmo céus abertos, declaramos corações rendidos, corações Sim, tocados pelo Senhor, corações arrependidos, aqueles que muitas vezes são teus filhos, ó Deus, talvez estão ali se preparando para esse carnaval, que eles sejam tocados agora, que haja arrependimento, que eles possam se voltar para ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Pai, vai agindo, Senhor, nós cremos no teu poder, cremos que Belo Horizonte é tua, que oh, essa cidade glória. é tua. Oh, Por isso, glória. declaramos a vitória do Senhor nesses dias, para aqueles que estão indo para o acampamento, Senhor, para aqueles que já estão no acampamento. Sim, Derrama sobre os jovens, derrama, derrama, Senhor. Senhor. Derrama chuva serôdia, Enche da tua Senhor. presença. Derrama do teu poder, que sejam curados também, transformados nesses Senhor Deus. acampamentos. Em nome de Jesus. Senhor Deus. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Total Amém. Glória a concordância, Deus. meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Amém. Se já estarmos orando, como nós falamos no grupo, vamos continuar, né, intensificando louvor, adoração, porque cremos que está chegando no trono do Senhor. Amém, Amém? amém. Então, quero que você abra sua Bíblia aí, quem pode, em Êxodo 15, começando no verso 19. Êxodo 15, 19. Esse texto bíblico, Êxodo 15, está escrito de um lado e outro na minha Bíblia. Brasil, Brasil, Brasil. É Escrito. mesmo? Olha, Tá. Aqui, não sei se dá para vocês verem escrito. Brasil. olha, glória a Deus. Eu leio colocando o nome da minha nação. Ô, glória. É Êxodo 15, tá, Carmen? É, Êxodo 15. Isso mesmo. Começando no 19. Isso. Todos acharam aí? Quem está Amém. acompanhando, né? Quem pode ir? Amém. Então, o título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é Corações Revelados. Amém? Então, começa assim: quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava essa canção. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur.
Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntaram. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto: como norma para provar a fidelidade ao povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os sara, que os cura, que os sara. Vamos parar um pouquinho aqui. Amém? Então, nós vimos aqui nessa leitura que o povo de Israel passaram por uma grande vitória. Eles atravessaram o mar, Deus destruiu-lhe cada um dos soldados do exército de Faraó. Miriam chamou as mulheres para cantar, para celebrar, e eles tiveram que continuar a caminhada, porque não era para eles ficarem parados ali. Não era para ficar só celebrando. A caminhada, né, existia, eles tinham que ir avante, eles tinham que ir para frente. E aqui fala que eles caminharam 3 dias. Quando a gente lê esse texto, bom dia. Quando a gente lê esse texto, a gente imagina o seguinte: nós também estamos numa caminhada com Deus. Né? A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós passamos por uma transformação a cada dia passando, né? Continuamos a nossa caminhada e estamos nesse processo. Nós estamos num processo aqui de santificação, de entrega, de conhecer mais a Deus. Nós também estamos nessa caminhada. Mas vocês viram que nesse percorrer aí de 3 dias no deserto, eles sentiram o quê? Sede. Então havia uma necessidade. A necessidade deles era sede. Então imagina, você andando naquele local, né, naquele deserto, ali muita areia, e não era um povinho, né, era um povão, crianças, mulheres, o gado, as pessoas, e chegou um momento que não tinha mais água. E aí gerou o quê? Uma necessidade, era uma necessidade real. Eles precisavam de água. E se a gente pensar, muitas vezes nós também estamos vivendo necessidades aqui. Cada um de nós aqui, nós vivemos situações. Cada uma tem uma necessidade real, que pode ser, né, financeira, que pode ser saúde, que pode ser familiar. Nós temos uma necessidade. Só que eles chegaram em Mara. Então, imagina, tudo que você queria naquele momento era água, era beber, era refrescar, era molhar sua boca, né? Molhar, jogar no rosto. E quando você chega naquele lugar, você descobre que aquela água era amarga. Mara significa amarga. No hebraico, fala-se mará, mará, né? Com o acento no A e o H. É mará. E era uma água potável. Era uma água potável, era uma água boa para beber, porém ela era amarga. E no meio dessa necessidade, a gente percebe que Deus, ele também não deixou o povo ali, naquele momento. Mas naquela situação, quando eles estavam exigindo ali a água, começaram, né, a reclamar, a queixar. E agora, o que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? A Evelyn entrou agora, Êxodo 15, começando do 19. Então, eu lembro, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei muito do pastor Márcio, né, que ele fala assim, é na crise que se revela o caráter. É no momento de necessidade que você mostra como está o seu coração. Naquele momento, né, onde aparece tudo, você começando a questionar, Deus, por que eu estou vivendo isso?
Deus, porque eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho ofertado, por que está acontecendo isso? Então, aquele momento que vem, né, de aquela angústia, nós queremos questionar o Senhor diante das situações, mas o que é mais triste não é só a questão de questionamento, é a questão que isso pode se tornar uma amargura. E quando eu estava lendo esse texto, o Senhor trouxe no meu coração isso. Mara, foi uma provação que o povo passou. E ali se revelou, mais uma vez, o coração do povo. E é o que acontece conosco, diante de uma situação, às vezes, de perda, de luto, de dificuldade, de enfermidade, às vezes, de um relacionamento mal resolvido, às vezes, uma humilhação que você passou, às vezes, uma frustração, às vezes, algo que você já tem orado há anos, não foi alcançado, aquilo ali pode se tornar uma amargura. E aqui, o que fala, né? A mágoa, que é a amargura, a mágoa é uma água ruim, né? É uma água amarga dentro da gente. Então, ali o povo começou a se revelar. Corações foram revelados ali. E muitas vezes na nossa caminhada nós vamos chegar em Mara. E chegando em Mara, a gente pode muitas vezes deixar que a amargura entre no nosso coração. E aí nós somos pegos, né, por essa amargura. Os próprios cientistas, né, falam, né, que a gente sabe também que o nosso corpo é 70% de água. Então, imagina, né, olhando para esse lado também, o nosso coração, o nosso corpo ser inundado por essa água ruim, por essa água amarga. E a amargura, nós sabemos que é um sentimento que destrutivo, é um sentimento que rouba a nossa fé. Porque se a gente for olhar, o pessoal ali ficou desesperado, porque existia uma necessidade e eles chegaram para Moisés e falaram: então o que a gente vai beber? Então, imagina você criar uma expectativa, você vê de longe aquele oásis, imagina, lá no deserto, né? Tudo que a gente espera é ver um oásis, né? Quando a gente vê nos filmes, eu nunca fui, né, no deserto, mas a gente vê nos filmes aquele lugar bonito assim, tem um pouco de água chamado de oásis, então imagina as pessoas correndo para aquele oásis, chega lá, aquela expectativa que eles estavam foram frustradas, porque não era a água que eles queriam, não era a água que eles desejavam. Quantas vezes acontece com a gente também, quando a nossa necessidade não é atendida, a gente passa por uma frustração, né? A gente cria expectativas às vezes nas pessoas, cria expectativa na liderança, na igreja, criamos expectativas na nossa casa, nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, criamos expectativas, mas muitas vezes não acontece. E aí pode vir esse sentimento, e esse sentimento se tornar o quê? Uma raiz profunda, que é a amargura. Então, você que está com a Bíblia aberta aí, eu gostaria de te pedir para você abrir em Efésios 4:31. Ó, eu vou falar os textos e cada um, por favor, abra e vai ler para nós aqui no microfone, abrir seu microfone, o áudio aí e falar. Efésios 4:31. Outra abre em Hebreus 12:15. Ó, Efésios 4:31. Hebreus 12:15. Provérbios 14:10. Jó 10, versículo 1. E Ruth 1, 20-21. Eu vou repetir aqui, aí quem que puder ir abrindo, ó, Efésios 4:31, Hebreus 12:15, Provérbios 14:10, Jó 10:1, Ruth 1, 20-21. Eu não quero só falar aqui, eu quero que a Bíblia agora fale a respeito da amargura. Então, quem pode ler para nós aí, Efésios 4:31?
Eu já tinha aberto nele quando você estava falando, vou ler aqui. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. O meu está assim, livrem-se de toda amargura. E o seu é, André, no início aí? Toda amargura, só no final o livrar, né? Toda amargura, cólera, ira, blasfêmia sejam eliminados do Eliminados. vosso meio. Então, olha só que André acabou de ler aí. Livrem-se e seja eliminada toda amargura. Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Obrigada, Evelyn. Então, olha que interessante. Aqui, a amargura fala que ela pode se tornar uma raiz, né? Ou seja, raízes profundas no nosso coração. Ela pode estar arraigada ali. E se estiver arraigada, o que vai acontecer? Vai contaminar outros. Passa a contaminar as pessoas. Porque uma pessoa amargurada, ela muda. O seu discurso muda, a sua postura muda, o seu olhar diante dos problemas, das situações mudam. Não sei se você já vivenciou, já presenciou alguém também assim. Como que é? O discurso é diferenciado e passa realmente a contaminar. Porque você passa a ser boca, sabe de quê? Da serpente, né? Boca de Satanás. Porque você vai falar da igreja, você vai falar dos irmãos, você vai falar da situação, você só fica nesse discurso aí e não sai dele. E vai, na minha fala aqui que vai causar problemas espirituais. E uma pessoa amarga, a fé dela é abalada. Né? Porque ela tira os olhos do Senhor e vai ficar só naquela situação. Provérbios 14, 10. Quem achou? Vamos lá em Provérbios. 14, 10. Alguém achou aí? Vou ler. O coração conhece sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. Não participa da sua alegria. E o próprio coração conhece. Ou seja, você sabe qual que é a amargura, né? Jó 10, 1. Eu abri. A minha alma tem tédio, a minha vida darei livre curso. A minha queixa falarei com a amargura da minha alma. Olha a sensação de angústia profunda da vida de Jó. Aqui, quando ele coloca isso, ele está expondo, né? A profundidade que é a amargura na vida dele. E agora o livro de Ruth, 1, 20 a 21. Porém, ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? aqui a gente vê que Noemi, ela não aceitou ser chamada pelo seu nome. Ela mesma falou, me chama Mara, por causa da situação dela, e todos conhecem o texto, tanto de perda que ela passou, tantas dificuldades, né? Saiu ali de um local da cidade dela, foi para outro local, só situações terríveis ela passou, né? Com a perda do seu esposo, dos seus filhos, e isso criou o quê? Uma amargura no coração de Noemi, a ponto dela querer mudar o nome dela. Então, amargura é essa água má. Na psicologia, eles falam que a amargura é como um câncer na alma, porque é o rancor. Então, está ligada muito também ao quê? A falta de perdão, situações dolorosas, né? Como nós falamos, traição, perdas, injustiça.
desapontamento, né? E realmente precisa, né, haver a cura e sair desse local. Porque era o que Deus está falando para o povo aqui, voltando no texto aqui. Moisés, então, ele clamou ao Senhor. Porque realmente é o Senhor que traz a cura. E quando Moisés jogou ali aquela madeira na água, olha, você vê, a madeira transformou, porque Deus é um Deus que transforma. Deus não quer que a gente fique paralisado, Deus não quer que a gente fique só fixado, né, nessas situações aqui, como nós colocamos de exemplo. Ele quer nos curar. E a madeira representa o quê? A gente lembra da cruz, do sacrifício de Jesus. Jesus morreu numa cruz. Jesus foi colocado no madeiro. Então, olha, você vê, justamente essa madeira ali foi jogada naquela água. E a água se transformou em água doce novamente. Deus é um Deus que transforma. Mas muitas vezes também nós não queremos passar por processos difíceis assim. Nós queremos já a solução imediata, né, do nosso problema, mas não permitimos, né, passar por processos. Porque alguns cientistas, não sei se vocês já ouviram falar disso, localizaram esse poço, vendo mais ou menos, né, que era logo perto do Mar Vermelho, eles localizaram. Então, tem aquele Rodrigo Silva, né, que é... Esqueci o negócio que ele é. Teólogo? Não, teólogo, mas ele é Arqueólogo. 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 Isso, arqueólogo. Ele e outros, né, viram que os cientistas descobriram o local onde tinha essa fonte, esse oásis. E alguns chegaram a pesquisar essa água. E realmente a água não tinha esse gosto, mas quando eles pesquisaram a propriedade dessas águas, eles perceberam que ali tinha alguns elementos químicos que era bom para a saúde. O magnésio, não sei o quê, não sei falar os nomes, não. Só sei que tinha alguns 2 elementos que foram descobertos nessa água que era bom para a saúde. E aí, quando as pessoas chegam, né, não querem beber aquela água, e joga o madeiro, Deus transforma, e depois Deus fala, eu sou o Senhor que te cura. E nenhuma daquelas enfermidades que vai ter no Egito vai ter sobre vocês. Então, ali foi algo assim, marcante naquele momento. Eles tiveram necessidade, o coração deles foram revelado com tantas amarguras, né, tantas situações, e ali Deus se revela como Deus que cura. E ainda faz um decreto, nenhuma daquelas enfermidades vão vir sobre vocês, se vocês obedecerem os mandamentos. E é interessante porque a amargura, ela adoece. Adoece a nossa vida, adoece o nosso coração. É uma enfermidade da alma. E aqui Deus está falando, eu sou o Deus que te cura. E aí, passando isso, ervas curativas. Alguns cientistas também falaram que quando jogaram aquele madeiro, tinha uma planta lá perto, lá, eu não sei qual que é o nome. Alguns falam da cássia, né, que foi o material que usaram justamente na construção do tabernáculo. Outros falam de uma também que trazia essa transformação na água, né, a água ficava doce. Mas o sentido é que Deus é que trouxe essa cura. É isso que nós temos que perceber. E Jesus, né, representando aqui pelo madeiro, Jesus vem e nos toca, né, exatamente aonde nós precisamos. Então, aqui, diante de nós, é que nós estamos aqui juntas hoje, cada uma que nós temos o nosso coração. Que Deus venha alinhar, mostrar como que está o nosso coração. Né? Se ainda tem alguns resíduos aí, alguma raiz que está brotando aí de algo que você ainda não confessou, de algo que está te perturbando, porque Deus quer tirar, Deus quer transformar. Agora, interessante assim, quando a gente não aceita passar pelos processos, a gente acha que tudo ali acabou. O povo achou que acabou ali, ó. Né? Nós vamos morrer sem água, reclamaram, brigaram ali com Moisés. Agora, olha o que o Êxodo 27. Olha que interessante o Êxodo 27. 15 e 27. Depois que saíram de Mara, os israelitas
viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam ali junto às águas. Oh, maravilha! Olha só, você passou por esse momento aí difícil, mas você nem tinha ideia do que Deus tinha lá na frente para você. Olha que coisa tremenda. Eles passaram ali 3 dias com sede, com fome, chegou na água ali, onde Deus está tratando com o povo, mas lá na frente Deus já sabia que tinha as 12 palmeiras ali, as águas ali, olha só, 12 fontes. Então, quando você está aqui parada, olhando aqui, né? Você está aqui sofrendo e tal, você tem que abrir os seus olhos e pensar o que Deus tem para mim lá na frente. Deus tem grandes coisas. O que Deus faz é real, é perfeito, né? Maravilhoso. Então, Deus é um Deus que cura as nossas enfermidades emocionais. Deus cura a nossa mente, o nosso coração e nos leva a ver para frente, para continuar na caminhada. Né? Não era para o povo parar ali. Não tinha chegado no propósito que Deus queria para Canaã. É o que acontece conosco, né? Nós estamos caminhando o quê? Para a nossa terra prometida, que é o céu. Porque o nosso local não é aqui. Né? A nossa vida aqui não se resume aqui. Nós não somos desse mundo, né? Nós não somos desse mundo. Nós estamos reservados para nós o céu. Mas que Deus possa ampliar a nossa visão, nos fazer ver que lá na frente nós vamos encontrar as fontes, né? As 12 fontes. Olha que interessante. Então, não era só aquele oásis pequenininho ali, não. Deus tem grandes coisas para nós, que Deus possa ampliar a nossa visão, ampliar os nossos olhos, mas para isso, primeiro, permitir a cura. Se nós estamos aqui nessa manhã, é isso que nós queremos pedir ao Senhor. Deixar o Senhor trazer essa cura, trazer a revelação dos nossos corações, para que a gente não seja enganado pelos nossos corações. Amém. Porque muitas vezes o nosso coração, os nossos sentimentos nos enganam. Mas a gente tem que passar por Mara. E a gente tem que deixar o madeiro, né? A cruz, Jesus, o sangue de Jesus passar por nós para nos limpar. Lembrando isso, que Deus, eu sou o Senhor que te cura. Amém? Amém. Você pode repetir hoje onde você está. Assim, Deus é o Deus que me cura. Deus é o Deus que me cura. Amém. Ô, pastora Virgínia e os demais aí, vocês já ouviram falar de uma árvore que chama moringa? Já. Já? Uhum. Então, eu li como que eu digo? Um texto, um estudo a respeito da moringa, e nesse estudo fala que essa árvore que foi usada para jogar na água é a moringa. A moringa, o cognome dela é Árvore da Vida. Olha. Lá na África, foram salvas muitas gerações de crianças usando a moringa na alimentação. Pega a folha da moringa, desidrata, moe e joga na comida que eles têm que comer. Sararam de muitas enfermidades. Olha. Muitas enfermidades. Eles Interessante. usam isso lá na África. Chama Árvore da Vida. Olha. Eu fui longe para comprar uma muda de moringa e plantei aqui no condomínio. Uhum. E contei isso para o condomínio. Aí pessoas assim, até que são assim muito céticas, sabe? Muito contra tudo. Depois vieram falar comigo, Carmen, eu fui estudar, realmente você tem razão. Eu achei que era coisa da sua cabeça, mas não é, não. Realmente você tem razão. Depois vocês olham a respeito da moringa. Depois eu pesquisar mais. Ok. Então, gente, a Carmen está falando isso, o antídoto, né, para a amargura é a cruz, é Jesus. Amém. Né? Esse Jesus é que traz aqui, é o antídoto, né? Para trazer esse alívio no nosso coração, para nos tirar deste local. Ô, pastor, olha que interessante. Você, né, acabou de falar aí, foram 3 dias de muita amargura ali, saíram
para o que o Senhor tinha para eles, que era muito maior. Aí olha para você ver, 3 dias foi esse tempo, 3 dias, que Jesus ficou debaixo da É, terra, né? verdade, E ressuscitou. E a ressurreição dele nos garantiu a libertação. verdade. Olha que lindo, não é? O Isso mesmo. 3 é um número muito grande. Você vê, esse 3 é muito emblemático, né, na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Espírito. Santo. São tantas as situações que o 3 está presente. E você falou, 3 dias ficaram ali. É o Uhum. final da dor, o final dos 3 dias. E Muito interessante. provavelmente acharam que eles iam morrer, né? 3 dias já sem água. Quando chega a ver a água amarga, acharam que ia morrer. Estava tudo acabado, né? Mas Deus estava ali conduzindo, né? Então, muitas vezes a gente fica também assim, né? E agora? Eu não vejo solução, não vejo saída, mas o Senhor está ali. Moisés clamou, né? Que é isso que nós estamos aqui para clamar ao Senhor. E pedir o Senhor para visitar o nosso coração nessa manhã. Alguém mais quer trazer algum entendimento? André quer falar para a gente poder estar orando? Sim. O texto de Efésios 4:32 também, né, que é o final, assim, depois do que a gente leu, da amargura, ele vai trazer também um caminho em relação à amargura, um caminho de cura, que é o caminho da cruz, né? Fala aí que vocês sejam bondosos. Em outra tradução, fala que vocês sejam benignos. A gente percebe que a amargura é maligna, mas a bondade, o perdão, porque na continuação fala perdoando-vos uns aos outros. Então, 3 pontos: sejam benignos, sejam misericordiosos, perdoem uns aos outros. A amargura é maligna. A amargura, fala também em Provérbios, que o coração ressentido, o coração entristecido, seca até os ossos, né? Tira o vigor, tira a vida. Então, a amargura é maligna, mas o perdão é benigno. E aí, quando a gente fala sobre isso, nós vamos nos lembrar, né, de enfermidades no corpo, que tem a ideia de ser maligno, e aquelas que são benignas, no sentido de combater uma infecção, uma inflamação no nosso organismo. Então, o perdão, dentro dessa estrutura da amargura, é o caminho da cruz. Jesus, na cruz, diz: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o perdão. Eu percebo aqui que há linhas de amargura, raízes de amargura, ligadas a familiares, marido, filhos, entre outros, da família. Por quê? Porque são os da família que nos causam mais angústia. Nós não vamos sofrer por uma pessoa que a gente mal conhece, a não ser por empatia, porque somos, né, temos compaixão das pessoas, mas a dor provocada no nosso coração é por quem está próximo, por quem caminhou com a gente, por quem deveria ter uma atitude segundo a nossa mente, de estender a mão, etc. Mas o Provérbios 14:10, que a gente pediu para ler também, tem uma tradução e ela parece que muda muito o sentido, né? Porque o que a gente leu aí fala que o coração conhece a sua própria amargura. E lá fala assim, essa outra versão: aceite o fato dos outros não poderem compreender a sua tristeza ou a sua... Aliás, não é o versículo em si, não, é o comentário sobre o versículo dando a entender isso. Que esse versículo vai dizer que nós precisamos aceitar
que as pessoas não conseguem entender o nível da nossa dor, da nossa inquietação, e nem conseguem satisfazer plenamente os nossos desejos. Há dois perfis comportamentais, que são os temperamentos, né? Falando de temperamento, as pessoas entendem um pouco mais, que é o fleumático e o melancólico. Eles são tendenciosos a terem maior amargura, a terem maior ressentimento, a ficarem passando na mente os fatos que aconteceram. E de em uma discussão, por exemplo, se lembrar, tá, mas quando foi mais ou menos 2000 que a gente saiu, você não falou isso. A pessoa consegue se lembrar daquilo que aconteceu em 2000, 2015. Esses temperamentos precisam de um cuidado maior nesse sentido, porque são tendenciosos a isso, diferentemente do colérico e do imperativo e do sanguíneo, que tem uma facilidade de liberar um pouco mais rápido. Então, se você tem esse perfil mais fleumático, mais melancólico, né, é lançar essa madeira, essa cruz sobre os pensamentos, para que eles não fiquem ali repassando e repassando. Mas eu queria que ele tivesse agido assim, eu queria que ele tivesse feito assim. As pessoas não conseguem perceber o nível da nossa dor, da nossa tristeza, do que aquilo causa para nós, muitas vezes. Às vezes é preciso que a gente fale, mas a manutenção disso é o perdão, porque como Jesus nos perdoou, nós liberamos perdão. Quando não há perdão, inocentes são visitados, são prejudicados. Então, nós precisamos aceitar o fato de que as pessoas não vão se comportar conforme o que nós queremos, não vão agir conforme o que nós achamos, não vão liberar ou atuar nas nossas vidas, a menos que elas busquem também uma restauração. Mas, mesmo assim, nós precisamos entender que as pessoas são livres para agir da forma como escolheram. Nós não temos controle sobre a ação das pessoas, nós não podemos basear a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz em detrimento do que a pessoa vai fazer. Nós temos a nossa escolha, nós podemos alimentar a amargura, o ressentimento, que é o ressentimento, é ficar passando aquele sentimento várias vezes, ou nós podemos escolher abrir mão e seguir o nosso caminho, porque esse caminho da amargura é um caminho paralelo, é um caminho pirata à nossa identidade. A nossa identidade não é uma identidade carregada de amargura, de mágoa, de ressentimento. É uma identidade livre, porque assim Deus nos fez. Então, o perdão hoje não é apenas uma escolha, é uma necessidade. Perdoar, liberar, lançar fora, não vai sair do esquecimento, mas eu também não vou alimentar. Eu vou alimentar a bondade, a benignidade, a misericórdia, a compaixão pelas pessoas. Porque Jesus falou, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eles não têm conhecimento da grandeza desse ato deles, eles não têm a consciência clara de que ele está sendo crucificado é o Filho de Deus. Então, o caminho de libertação, o perdão, lançar fora toda essa idealização das pessoas, idealização do marido, idealização dos filhos, comparação entre os filhos. Poxa, a família tal tem um filho tal, ele já está casado, bonitinho, tem filho, não sei o quê. Essa é aquela família, aquela história, toda essa idealização e toda a espera em que as pessoas tomem atitude. Às vezes acontece isso no casamento. Estou esperando ele decidir o que ele quer da vida, o que ele vai fazer, se a gente continua aqui, não sei o quê. Mas se você perceber claramente, muitas vezes ele já tomou a decisão, mas eu e você estamos ainda navegando nesse deserto de 3 dias,
mas a pessoa já tomou a decisão, a pessoa já fez a escolha, a pessoa já não está mais nem conectada com a família direito, e ainda estamos ali esperando tomar. Nós é que vamos tomar uma decisão. Que hoje seja a decisão do perdão, da liberação e de sair também de lugares, circunstâncias que as pessoas já decidiram viver de um jeito, já fizeram aquela escolha, e a gente está ali, como dizem, sendo mais boazinhas do que Deus, querendo ser mais boazinhas do que Deus. E por escolhermos esse caminho de sermos mais boazinhas do que Deus, nós ficamos alimentando a amargura, a dor, porque queremos que agisse assim e queremos que agisse daquele modo. Eu quero te falar de uma forma mais clara. Essas pessoas não vão agir do jeito que você quer. Essas pessoas não vão mudar e vão viver do jeito que você queria. Se você está orando para elas, aceite o jeito, eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim. Aceite a forma como Deus vai tratar com elas. E aceite o jeito de que talvez ele não vai usá-los da forma como eu e você esperamos. Talvez ele nem frequente, ela nem frequente a igreja que você está frequentando. Talvez ele e ela não sirvam ao Deus vivo da maneira como você espera, sentado na mesma fileira da mesma igreja, no mesmo tempo, na mesma horário. Aceite o fato de que o Senhor sabe o caminho do Elim para cada um de nós, e não nós que estabelecemos isso. Não nós que estabelecemos um modelo de cristãos. Pedro foi o mais impulsivo dos discípulos, foi o mais... teve mais variações emocionais, mas talvez seja, e é o que sobre o qual a Bíblia mais fala, talvez o seu filho, sua filha, seu marido, as pessoas vão ser um Pedro. Será que você está pronta para aceitar um Pedro na vida dos seus filhos? Aquele que muda de emoção, que é impulsivo, que até trai, nega, como foi Pedro, mas que sobre ele foi dito: tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus, a minha igreja será construída, edificada. Então, as pessoas não vão te importar, e eu estou trazendo essa luz para a minha mente, estou falando para vocês, mas eu repito, eu estou falando para mim também, né? As pessoas não irão... Se puderem fechar os microfones, aí, pessoal, vou desativando aqui o som. Da maneira como nós queremos. Jesus teve 12 discípulos e depois aumentou o número deles, mas se vocês pegarem ali as características que a gente tem, nenhum deles era igual. Nenhum deles agiram da mesma forma. E eu creio que Jesus estava mostrando isso para nós. São pessoas diferentes, um deles vai me trair, mas eu estou trabalhando com todos em misericórdia, em amor, em benignidade, em perdão. Jesus nunca demonstrou que ele não perdoaria ou que ele não perdoou Judas, pelo contrário. Manteve ali o quanto Judas quis ser tratado. Nem todas as pessoas vão desejar ser tratadas. Nem todos os líderes ou os líderes não nos tratarão conforme a gente quer. Nem todo líder vai reconhecer algo que eu fiz, que você fez. Nem todo líder vai chegar e te colocar numa posição que você acha que deveria. Ontem eu ouvi essa frase: se você vive dos elogios das pessoas, você vai cair pela crítica delas. Então, que nós não vivamos pelos elogios das pessoas, pelos reconhecimentos da pessoa, porque se houver uma crítica, a gente vai desfalecer, a gente vai cair. Vamos aceitar que nós estamos convivendo com seres humanos. Seres humanos são imperfeitos, seres humanos têm medos, têm falhas, têm resistências, têm comportamentos diferentes, têm perfis diferentes, têm temperamentos diferentes. E eles não vão se encaixar na nossa escolha. E a última coisa que eu quero comentar é que esse quadro aconteceu depois, a gente já começou lendo isso, né, Cristina? Depois que o exército de Faraó foi lançado no mar.
eles estavam sendo perseguidos, os cavalos e seus cavaleiros vinham contra eles, e o mar se abriu, Israel passou, veio o exército, o mar fechou e destruiu todos aqueles que se levantavam contra eles. Aí, então, Moisés levanta um cântico, Miriam adora e glorifica ali, e depois vem esse quadro de 3 dias de sede, que nós não percamos as bênçãos anteriores, que nós não nos esqueçamos das bênçãos que o Senhor já fez na nossa vida, porque nós podemos perder a visão do mar se abrindo, podemos perder a visão do mar engolindo os cavaleiros, se nós estivermos nesse lugar da amargura. Os milagres, as coisas maravilhosas que Deus já fez nas nossas vidas começam a diminuir. Virginia falou do comportamento de quem sente amargura, que começa a falar, começa a murmurar. Nós aprendemos que murmuração é o sussurro da serpente. E o que tem ali na serpente? Veneno. Amargura é um veneno. Contamina, né? Uma linha bem fina, né? Porque Contamina. Hã? Contamina. Contamina. E, olha só, tem a jurubeba, por exemplo, que é amarga, mas ela pode aliviar a azia e tal, porque é uma pequena dose ali que vai colocando, porque ninguém aguenta ficar comendo jurubeba, jiló, eu pelo menos, com esse amargor. Mas uma pequena dose pode aliviar a azia, pode limpar o fígado, etc., né? Então, uma pequena dose de amargura que a gente sentiu naquele momento, porque o nosso pensamento foi tomado, ok, mas serve para a gente voltar para Jesus, para a gente derramar nos pés dele, para liberar perdão, para tirar a murmuração, nos conduziu a ver que a gente tem as fraquezas mesmo, que a gente tem sentimentos, mas a permanência é o que a Virginia falou sobre a raiz. Essa permanência na amargura que está trazendo enfermidade nos ossos, enfermidade no coração, suspiro, cansaço, abatimento, são as coisas que estão vindo à minha mente. E que eu creio que hoje nós vamos fazer esse rompimento em nome de Jesus. Dor no coração, angústia no coração, fincadas no coração, peso no coração. Talvez vocês vão se lembrar de alguém que teve uma dor intensa e que, às vezes, até mesmo morreu com problema de coração. Pode estar conectado a isso, não estou dizendo que sempre, né? Alguém que teve enfermidade nos ossos, alguém que... Nossa, estou lembrando disso. Raquel está aí ainda? Não sei se Raquel está aí. Acho que ela saiu, né? Saiu. A Raquel me contou de uma pessoa da família que tinha palavras contínuas ruins. Eu queria que ela tivesse para poder relembrar isso. Eu acho que eu até falei aqui também. Palavras ruins de reclamação, de murmuração, de menosprezar as pessoas, de destratar as pessoas. Vivia nesse ciclo. E quando essa pessoa adoeceu e esteve já assim para morrer, ela contou-me que essa pessoa, a situação estava tão ruim que as fezes começaram a sair pela boca. E que coisa terrível, porque foi a representação de tudo que ela soltou ao longo dos anos, agora estava uma representação quando as fezes saíam pelo sua boca. Que a gente possa conter, deter essa história das nossas vidas com palavras de sabedoria, palavras de benignidade, palavras de bondade, em nome de Jesus. Eu estou falando isso com muita insistência aqui, porque eu estou passando por esses dias de analisar de uma outra forma. Eu estava com uma espécie de condenação por ajudar algumas pessoas, como uma cobrança interna, tipo assim, cuidado, André, com as pessoas que você coloca na sua vida,
Cuidado, André, por ajudar isso e aquilo. Cuidado, André, porque fazendo bem às pessoas isso. Cuidado, André, porque as pessoas às vezes são jezabélicas e vão estar na sua vida. Tudo bem que são cautelas, mas o Senhor me trouxe um texto que falava que aquele que faz o bem agrada ao Senhor. E aí eu tive uma nova perspectiva. E eu falei, pai, aí eu orei, levantei a minha voz e falei, pai, eu estou fazendo o bem. Eu estou fazendo o bem. Por que eu estou me criticando tanto? Por que eu estou me condenando tanto por fazer o bem? Eu não estou dizendo que eu sou santa, que eu ajo todo o tempo, bem não, mas aquela situação específica, eu falei, pai, eu estou fazendo bem. Que o Senhor receba como bem. O que as pessoas vão fazer, como elas vão agir, não cabe a mim, não é controle meu. Eu preciso estar atenta, eu preciso estar alerta, eu preciso estar em oração, mas eu não posso deixar de fazer o bem, porque as pessoas, às vezes, vão agir com mal. É isso aqui. Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Se suportais o sofrimento quando vocês fazem o bem. Então, o bem é um caminho da cruz. Jesus estava fazendo o bem, entregando seu corpo, seu sangue. O que as pessoas fariam disso? Cada um ia ver o seu discernimento. Mais uma vez, encha a boca de água. Lembre-se que nem todos vão agir conforme. Sai desse lugar de teimosia, de bater o pé, de achar que todo mundo, que a sua forma é a melhor, que o seu pensamento é o melhor, que do jeito que você acha, e a idealização de um crente, de um cristão, é essa. Meu pai, isso é religiosidade da nossa parte, da nossa mente. Às vezes, o seu jeito de ser cristão, o meu jeito de ser cristã, não é o melhor. Amém. Não é o mais agradável, né? Amém? Vamos orar! Amém. Só quero trazer só mais um ponto aqui. Porque eu lembrei que de uma história de um rapaz, uma família que a gente estava acompanhando já há muitos anos atrás, e ele com muito problema no alcoolismo, né? Estava na igreja, tudo, buscando, querendo buscar, mas com problemas no alcoolismo. E num determinado momento que eu estava aconselhando junto com outro pastor, ele falou assim, mas por que que Deus permitiu? Eu era só uma criança de 5 anos. Por que que ele permitiu eu ser abusado? E quando ele falou aquilo, ele externou uma mágoa de Deus, um ressentimento de Deus, que a raiz estava aí também. Várias situações, é claro, né, que aconteceu na família dele, com ele. Ele estava preso ainda no alcoolismo, mesmo estando na igreja. Então, assim, essa era a raiz, porque uma mágoa de Deus, um ressentimento, porque Deus permitiu, porque Deus não fez, porque Deus não agiu, né? Então, muitas vezes a gente pode fazer isso também, transferir essa mágoa para Deus, porque Deus não respondeu aquilo que você queria, a sua expectativa, as suas orações, aquilo que você tem clamado, ou aquela situação ainda continua ainda presente, né, na sua casa, na sua família, e podemos transferir isso para Deus. E ali, quando a gente vê no deserto, Deus estava se revelando para o povo que ele era o verdadeiro Deus. Porque imagina, anos e anos como escravos, né? Dentro da comunidade, eles tinham uma comunidade ali, mas eles lidavam também com vários outros deuses do Egito. E ali Deus estava mostrando para eles que ele era o verdadeiro Deus, né? Então, o caminho, como nós falamos aqui, vimos na palavra, é a cruz, é o sacrifício de Jesus, é o perdão. Então, nós temos que liberar, né? Abrir, né, o nosso coração para isso, como o André falou, da gente estar orando. Mas antes de clamarmos aqui, eu gostaria que cada um aí, se você pode, aonde você está,
Feche os seus olhos aí e comece a perguntar para o Senhor sobre o seu coração. Peça ao Espírito Santo agora para sondar as suas Sonda-me, Senhor. atitudes, Sonda-me. a sua fala, aquilo que você talvez tenha trazido amargura para você ainda, que reflete nas suas atitudes, nas suas ações. Talvez mesmo, como nós falamos aqui, contra o próprio Senhor, né? Pelo fato de você, muitas vezes, falar, Senhor, eu te sirvo há tantos anos. Né? A gente cobra do Senhor algo. Né? Então, hoje, amanhã, da gente se entregar em nosso coração, ser visitado pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Você me deletou. Aleluia. Senhor, nós cremos, ó Deus, que nessa manhã é uma manhã de libertação, Senhor. Uma manhã de confronto, Senhor, onde nós olhamos para dentro de nós mesmos, Senhor. Ó Espírito Santo, nos sonda, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor nos conhece, Pai. Ainda a palavra não chegou aos nossos lábios, o Senhor já conhece. O Senhor conhece as intenções do nosso coração. O Senhor conhece, ó Deus, aquilo que brota do nosso coração. E nessa manhã, Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha arrancar toda a raiz, ó Deus. Tudo aquilo que não foi semeado pelo Senhor no nosso coração e que tem brotado. Arranca, Senhor, nessa manhã. Pai, nós queremos confessar ao Senhor, Pai. Ó Deus, confessar muitas vezes, ó Deus, a nossa fala, Senhor, a nossa indignação, ou às vezes chegar até diante do teu trono, Senhor, cobrando algo como o Senhor, ó Deus, pudesse fazer algo que realmente só nós queremos e não aceitamos a tua vontade. Pai, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, por aquilo que nós já derramamos na vida de outras pessoas, pela nossa fala, Senhor, pela nossa ingratidão, pela nossa murmuração. Senhor, nos perdoa nessa manhã, Senhor, e nós queremos também, Pai, liberar perdão, ó Deus, nos mostra, coloca diante de nós, se tem pessoas, se tem situações, pessoas na nossa própria casa, Senhor, que precisamos liberar nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, se é liderança nossa, se tem liderança, se tem pastores, ó Deus, pessoas que o Senhor possa nos mostrar agora, traz ao nosso coração, traz à nossa mente para liberarmos o perdão, Senhor. Nós aceitamos, ó Deus, o sacrifício do Senhor, a cruz, o madeiro, sobre essas águas agora do nosso coração. Tira, Senhor, essa amargura, Senhor. Tira, Senhor. Muda, transforma. O Senhor é um Deus que nos cura. O Senhor é aquele Deus que vai a fundo, Senhor, tirando, cavando, restaurando aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. E nós recebemos o teu perdão, Pai. Nós recebemos e te pedimos perdão também, Senhor, pela nossa, muitas vezes, rebeldia, Senhor, por não aceitar, ó Deus, não concordar com aquilo que o Senhor tem falado, com aquilo que o Senhor tem mostrado.
Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor. Que a nossa mente seja livre nessa manhã, Senhor. Liberta agora a nossa mente, liberta os nossos pensamentos. Leva cativa até o teu trono cada um dos nossos pensamentos agora. Os nossos pensamentos a respeito do outro, a respeito dos filhos, a respeito, Senhor, dos cônjuges, Senhor, daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, passa agora o sangue de Jesus sobre a nossa mente. Que a nossa mente seja visitada pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa mente seja agora, ó Deus, curada, restaurada, em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos olhos agora possam se voltar para Ti. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus, para ver, para contemplar a glória do Senhor, ó Deus. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã e reconhecemos o Teu senhorio. Reconhecemos a Tua sabedoria e soberania, Senhor, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, que os lares sejam visitados nessa manhã, Senhor. Que os lares sejam visitados, que o Senhor venha converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, perdoa pelas palavras que nós já lançamos, ó Deus, pelos descontentamentos da nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, Tu és um Deus que cura, por isso cura a nossa casa, Senhor. Cura os nossos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós tomamos posse nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Pai. Nós concordamos com a confissão e nós dou aqui continuidade a essa confissão, desmembrando a estrutura da amargura, e diante dessa estrutura que nós reconhecemos nessa manhã, eu confesso, peço perdão juntamente com as que aqui estão renunciando o ressentimento, a mágoa, o orgulho que nos faz ter uma visão distorcida das pessoas, a incredulidade que nos faz estar numa posição de achar que as pessoas não vão mudar porque nós esperamos que elas mudem conforme a nossa vontade, a falta de perdão. Nós confessamos, pedimos, renunciamos e pedimos perdão ao Senhor pela resistência em perdoar, por toda a maldade e crueldade que surgiu no lugar da bondade, da compaixão, quando nós achamos que por reter a bênção, por reter a bondade, as pessoas vão mudar, os nossos filhos vão mudar, quando nós formos duras ou quando nós não demonstrarmos amor, coisas desse jeito. Em nome de Jesus, pedimos perdão e confessamos o medo ligado à amargura, à raiva, à ira, os gritos, a gritaria. Em nome de Jesus, pedimos perdão e confessamos, porque a Tua palavra diz que essa prática nos tirará do reino dos céus, como diz Efésios. Toda insensatez, em nome de Jesus, todo afastamento das pessoas ou da prática de cristão, toda a resistência ao Senhor, a Tua voz, todo medo no lugar do temor ao Senhor, confessamos e pedimos perdão em nome de Jesus. Amém. Confessamos toda estrutura de mágoa nas nossas gerações, toda estrutura de amargura nas nossas gerações, que levantou julgamento, a ponto de as pessoas dizerem, está olhando para mim por causa disso, parou de falar comigo por causa daquilo. Alimentamos julgamentos, críticas, murmuração. Peço perdão e renuncio nessa manhã todo ressentimento e toda amargura nesse sentido, tudo aquilo que virou desgosto nas nossas vidas, tudo aquilo que virou desgosto na nossa boca, no nosso paladar,
Em nome de Jesus, nós confessamos agora e renunciamos aquilo que não saiu, não foi colocado para fora para tratar, mas que ficou no trato, do trato digestivo, trazendo refluxo, trazendo a sensação amarga, tirando o paladar, trazendo afta, trazendo dores de garganta, fechamento de glote, em nome de Jesus, tudo aquilo que não descia, falta de apetite, falta de ânimo para comer, indisposição para alimentação, requetoroboiaçarabá, em nome de Ou Jesus. mesmo a alimentação em excesso, Toda Maria, trava no trato digestivo, em nome de intestinal, Jesus. no fígado, no intestino, no estômago, em nome de Jesus, que gerou toda essa estrutura diante da confissão de cada uma de nós, diante da renúncia, do reconhecimento do que nós praticamos, erramos, da posição que nós tomamos. Eu declaro o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus sobre as nossas mentes, a operação da cruz de Cristo, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, a glorificação, obra completa da cruz sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, em nome de Jesus. E eu declaro um novo tempo, uma nova história sobre cada casa, sobre cada família. Eu declaro a liberação de perdão, ondas de perdão, liberação de perdão sobre a nossa liderança, em nome de Jesus, sobre pastores, sobre líderes de célula, pessoas que liberaram uma voz que trouxe revolta, que trouxe rebelião, que trouxe rebeldia. Nós saímos desse lugar agora. Se há aqui entre nós alguma mulher que deixou de frequentar a igreja ou que está sumida da igreja por causa dessas mágoas, por causa dessas amarguras, nós dizemos que esse caminho agora retrocede na sua vida, em nome de Jesus. Retrocede na sua vida, em nome de Jesus. Você volta à comunhão com os irmãos, você volta à comunhão com a igreja, em nome de Jesus. No lugar da mágoa vem alegria, no lugar do ressentimento vem adoração, no lugar de toda essa estrutura vem o perdão. Liberamos, em nome de Jesus, ondas de perdão, liberação do perdão agora, em nome de Jesus. E nós expulsamos a enfermidade agora, a enfermidade causada por demônios, causada por verdugos que estavam vindo de épocas em épocas, trazer mal, trazer dor, trazer tristeza, trazer abatimento, trazer falta de vitalidade. Em nome de Jesus, nós expulsamos o verdugo agora, nós expulsamos em nome de Jesus. Abrimos os cativeiros que estavam agora vivendo a sua alma, a sua vida, a sua mente. Em nome de Jesus, abrimos. Os cães do inferno saiam agora das portas da verdade, das portas do nosso destino. Todos os guardiões das trevas que estavam ali nas portas da sua vitória, da sua bênção, são removidos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda essa água suja, essa água amargosa que passava pelos seus lábios, pela sua boca, pela sua família, nós dizemos que as águas de Elim, as fontes, Em nome de Jesus. fontes de Elim, Em nome de Jesus. são liberadas agora na sua casa, na sua família. Aleluias. Finanças que estavam retidas, que estavam aprisionadas por causa desse histórico de amargura, começam a ser liberadas agora em nome de Jesus. As suas mãos para o trabalho, sua mente para o trabalho. Eu declaro descanso sobre a nossa alma, daquele que é manso e humilde de coração, vem descanso para as nossas almas. Envelhecimento fora do tempo. Envelhecimento fora do tempo. Eu vejo mulheres envelhecidas por causa desse histórico de amargura. Eu declaro que esse envelhecimento é removido e agora o renovo da mocidade, da águia, renovo da mocidade, renovo do vigor, agora da alegria. Eu escolho, eu decido
viver uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de graça na presença do Senhor, de favor do Senhor, em vez desse lugar de amargura. Amém. Em nome de Jesus, toda amargura contra Deus, contra autoridades, por causa dos pais ou por causa de outros, dizemos que agora é quebrada em nome de Jesus. Olhamos para os nossos líderes como seres humanos e não como deuses e não como semideuses, em nome de Jesus. Olhamos para os nossos filhos como pessoas que já na fase adulta têm liberdade de escolha, tem liberdade de decisão, e nós tiramos as decisões dos nossos filhos, as escolhas dos nossos filhos do esgoto, da lama, do lamaçal, do charco, nós tiramos as decisões dos nossos filhos da indução do erro, da indução do fracasso, da fraqueza, em nome de Jesus. Nós liberamos ondas de amor agora sobre os nossos filhos, sobre os cônjuges, sobre os pais, sobre as pessoas que convivem conosco, em nome de Jesus, liberamos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos uma vida nova e uma vida em abundância. Eu declaro que uma vida em abundância é liberada nessa manhã sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro agora para a sua célula. Eu declaro para as suas células agora, células contaminadas pela amargura, células contaminadas pela mágoa, pelo ressentimento. Eu declaro o poder do sangue de Jesus nas suas células contaminadas, onde qualquer célula, seja no intestino, seja no estômago, seja na pele, seja nos ossos. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que as suas células estão sendo limpas pelo poder do nome de Jesus. Células limpas. Restauração agora no trato intestinal, digestivo, reprodutor. Eu digo útero. Produza vida agora, em nome de Jesus. Corações voltem ao funcionamento agora, em nome de Jesus. Aleluia. Toda ambiência, todo ambiente de mágoa, de amargura, no qual você estava ou está vivendo e que trouxe contaminação para a sua vida. Eu declaro novos ares, uma atmosfera limpa agora pelo poder do nome de Jesus. Uma atmosfera de frescor, de vigor, de leveza. Em nome de Jesus, sobre a nossa nação, todos os cristãos que estão amargurados, que estavam saindo para os bailes, para as festas, porque estavam amargurados de coração. Nós liberamos agora uma onda de perdão sobre esses que estavam nas trevas, em nome de Jesus, para a luz, em nome de Jesus. Te agradecemos pela vitória nessa manhã. Te agradecemos porque o Senhor tem tanta misericórdia por nós, que nos trouxe a consciência dessa situação. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Senhor olhou para nós e nos deu uma chance de restauração. Muito obrigada, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela liberação do perdão nessa manhã. Te agradecemos pela paz, te agradecemos pela alegria, te agradecemos pelo fato do Senhor visitar o nosso coração como em Elim. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus. Aleluia. Deus. Glórias.